Nosso nobre pastor me fez um pedido aqui, com todo o amor e carinho. Por gentileza, queridos, ele pede para que nós possamos nos adequar no centro aqui. Quem está no fundo, pula uma para frente aí, vai chegando, tá? Vamos preencher aqui esse meio, vamos rechear aqui, ó, tá? Pessoal que está aqui, por gentileza, pode chegar para cá. Isso, vamos deixar aqui, ó, bem completinho, tá bom? Tá? Para ele poder olhar para você, para ele poder fitar os olhos em você, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos chegando, vamos nos acolhendo em nome de Jesus aí, tá bom, meus irmãos? Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Vamos orar pela vida do nosso servo, do nosso pastor ali. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida do teu filho, que tem a incumbência, Senhor, de trazer a palavra sobre a amada igreja nesta noite. Usa o teu filho, Senhor, assim como tu usavas, Senhor, os teus profetas, Senhor, e que esta palavra venha gerar frutos, Senhor, de justiça, de paz e de júbilo, Senhor, sobre as nossas vidas. Que verdadeiramente, Senhor, que esta palavra, Senhor, ela venha de encontro, Senhor, aos nossos corações, porque este é o ano aceitável do Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito, pelo muito mais que o Senhor há de fazer, no nome sagrado e precioso de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Boa noite, queridos. Muito obrigado a todos por terem vindo para essa campanha de 12 dias. Já estamos no 5º dia e todos os dias é um tema novo. Todos os dias. Então, o pastor Nizuzi me passou o tema de hoje, no ano do jubileu. Há um convite. É tempo da gente viver a profundidade da misericórdia de Deus. Esse é o tema. Amém? No ano do jubileu. Ele inclusive falou ontem, né? O ministério fez 50 anos, por isso o jubileu. Então o tema é muito importante. É o tempo de vivermos a profundidade da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela faz parte de muitos atributos de Deus. E a misericórdia de Deus é um desses atributos que nós chamamos de atributos comunicável. O que é isso? Deus nos comunica, Deus nos revela o profundo significado da sua misericórdia. E nós aprendemos isso na palavra de Deus, a fim de que, assim como Ele é misericordioso, então Ele nos comunica que a gente também deve ser misericordioso com as pessoas. Então, o que é a misericórdia de Deus? Então, a Bíblia, ela nos ensina a viver, você lendo a palavra de Deus. Nós temos uma tabela de leitura bíblica que começa de janeiro e vai até dezembro. Mas isso não impede você de escolher um livro da Bíblia, e você pode estudar um tema, e um dos temas muito interessantes é você estudar sobre a misericórdia de Deus. Então a Bíblia, ela ensina que viver a profundidade da misericórdia de Deus, irmãos, é a gente experimentar o seu amor. O amor de Deus que nos perdoa. Isso faz parte da misericórdia de Deus.
o amor de Deus que nos restaura. Sabe, um carro velho que vai para a oficina e você confia nas mãos daquele funileiro, daquele mecânico para restaurar o carro, e ele sai dali completamente diferente da forma como ele entrou. Assim somos nós, pecadores, que quando nos rendemos aos pés do Senhor Jesus, nós chegamos como um carro velho, uma carroça velha, e Ele nos restaura. Então, quando você vai estudar a misericórdia de Deus, você vai passando por esses grandes temas, os temas do perdão, o tema da restauração, a misericórdia que nos acolhe, a misericórdia que nos transforma, mesmo quando nós falhamos. Isso é muito importante. Olha que assunto importante. Mesmo quando a pessoa cai, lá está a misericórdia de Deus. Em palavras simples, irmãos, a misericórdia de Deus é assim, é Ele nos tratar, ou é Ele me tratar. Eu vou botar aqui no singular a forma como Deus me trata, e me trata melhor do que eu mereço. Ele trata você melhor do que você merecia. Então, nesse contexto de tratamento, da forma como Ele me trata melhor do que eu merecia, então Ele está ali oferecendo o seu perdão para mim, e me dando uma nova chance, para vocês. É um assunto muito profundo, que Deus possa me habilitar. Eu trouxe aqui o meu esboçozinho, eu preciso seguir aqui, irmãos, para que eu possa ser bem objetivo acerca desse tema, e eu não perca a minha linha de raciocínio. Amém, queridos? Então, com devido respeito, eu vou seguir um esboçozinho aqui. É só um esboço, mas com a graça de Deus, a gente vai eu vou conseguir desenvolver pela misericórdia de Deus. Amém? Então, eu queria que você soubesse que a misericórdia de Deus, ela é profunda e constante. Ou seja, ela é infinita. Infinita. Sabe, tem uma música que fala a infinita graça de Deus, né? Então, acompanha essa misericórdia. E o Espírito Santo de Deus, penso eu que quando Jeremias estava ali orando a Deus, buscando a Deus, acerca daquele contexto histórico do seu povo, o povo afundado numa vida de pecado, de miserabilidade espiritual, de miserabilidade social. E então Jeremias está ali clamando a Deus sobre o estado espiritual, o estado moral, o estado ético daquele povo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele revela ao coração de Jeremias esse tema que nós estamos estudando aqui, acerca da misericórdia. Ele escreve assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renova-se cada manhã. Por isso que ela é profunda e ela é constante. Amém? Então você tem que pensar assim, todos os dias, eu sou tocado pela renovação da misericórdia de Deus, porque ela é profunda e constante na minha vida. Amém, queridos? Então há uma diferença, né? O que é de graça e misericórdia? Há uma diferença. A graça é aquilo que Deus nos dá quando nós não merecíamos. Ele nos dá. Amém? A graça. A misericórdia é o contrário. É aquilo que Deus não nos dá quando nós merecíamos. Por exemplo, né, a morte eterna. Então você veja que esses dois atributos, eles são muito importantes para as nossas vidas. Amém? Vocês estão compreendendo? Sim, posso seguir? Então, Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, foi esse que eu acabei de ler. Então, isso significa que Deus não desiste facilmente de você. Ao contrário do que muitos dizem, ao contrário do que muitos acreditam. Meu Deus, irmãos, quantos irmãos nossos, não estou falando só da Peniel,
estou falando todos aqueles que se renderam aos pés do Senhor Jesus. Esteja ele em que denominação se encontre, amém? Muitas vezes essas pessoas acabam desistindo porque nunca ouviram falar desse tema da misericórdia de Deus, porque se essas pessoas soubessem que Deus não desiste tão facilmente delas, jamais elas teriam ficado para trás. Então, a cada dia Ele oferece para essas pessoas um recomeço. A cada dia, a cada manhã, é isso que Lamentações está falando, irmãos. É isso que Deus colocou no coração de Jeremias. Fala para o meu povo, essa verdade profética. O passado não precisa definir o futuro, amém? Não precisa, o meu passado não vai definir o meu futuro, o seu passado não vai definir o seu futuro, não vai de forma alguma, amém, queridos? A misericórdia de Deus, ela alcança quem se arrepende. Aqui está, irmãos, a receita. Faço uma pergunta de retórica para vocês aqui. Quem são as pessoas que são alcançados pela misericórdia de Deus? Diga, aqueles que se arrependem dos seus pecados. Você pode aplaudir enquanto eu tomo um pouco de água aqui. Um texto bíblico para vocês. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar. Eu só preciso confessar. Amém? Quando eu confesso, pronto, eu sou alcançado por essa misericórdia. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que refrigério para a minha alma, queridos. Então, viver essa misericórdia é o que? É reconhecer o meu erro. Viver essa misericórdia é você reconhecer o seu erro, é você voltar-se para Deus com muita sinceridade. Sabe? É aceitar o perdão, sem viver, irmãos, preso numa culpa. Quantas pessoas você conhece que vivem preso, sabe, numa culpa? Não precisa levantar a mão, mas eu sei que você conhece pessoas assim. Essas pessoas precisam tomar conhecimento desse atributo de Deus chamado misericórdia. Não se culpe. Não aceite Satanás te culpando. Você só precisa se arrepender. É o que a Bíblia diz. Se arrependa. Peça desculpas para Deus. Tenha maturidade para assumir o seu erro. Não aponte para ninguém. Se você errou, não aponte para ninguém. Simplesmente diga: Senhor, eu lhe peço desculpas. Eu peço perdão em nome de Jesus. Eu errei, Pai. Eu só quero que a sua misericórdia me alcance. E que o Senhor tire esse sentimento de culpa que está sobre a minha vida. Eu não quero viver com isso. Pronto. O Espírito Santo de Deus, Ele faz a obra completa. É só isso que você tem que falar. Amém, queridos? Nesse processo, você vai perceber que a misericórdia de Deus, ela vai transformar a sua vida, ou ela vai transformando vidas. Isso é um atributo comunicável de Deus, que pouco se ouve falar. Alguém já ouviu falar aqui desse tema? Já ouviu falar? Então, louvado seja Deus, porque no ano do jubileu, o Ministério Peniel, ele se preocupou com esse tema. Tá, cada dia um tema. Jubileu,
é viver a profundidade da misericórdia de Deus. Jubileu é viver a esperança de Deus. Jubileu é viver a graça de Deus. Todo dia é um tema, sendo que cada pastor pode escolher qualquer um desses temas, não tem problema nenhum. São 12 temas. Então, louvado seja Deus, né, pelo Ministério Peniel, que está nos abençoando com esses temas. Tão maravilhoso. Amém, queridos? Então, veja você, a misericórdia que transforma a vida. Efésios 2, capítulo 2, versículo 4 a 5, fala assim: por causa da grande misericórdia de Deus, Ele nos deu nova vida. E essa vida nova que eu vivo, essa vida nova que você vive, essa vida nova que nós vivemos, é por causa do que, irmãos? Diga, por causa da misericórdia de Deus. Você está vendo a misericórdia em todos os textos bíblicos aqui? Olha só, é a misericórdia de Deus. Então, a misericórdia não é só passar a mão na cabeça. Talvez muitos pensem isso, né? Que Deus vai passar a mão na cabeça. Não é isso não. A misericórdia, ela muda o seu coração. Amém? Ela muda a sua mente, a sua maneira de pensar, ela muda a sua maneira de agir, ela muda os caminhos dessa pessoa, ela muda as atitudes dessa pessoa, porque o processo começa pelo coração. Olha aqui, irmãos, como a misericórdia é fundamental na minha vida, como a misericórdia é fundamental na sua vida. Portanto, a gente deve todos os dias orar e falar: Pai, renova-me todos os dias, renova-me todas as manhãs com a bênção da Tua misericórdia, porque as minhas atitudes precisam ser mudadas a todo instante. Os meus caminhos, os caminhos aqui são as escolhas que a gente faz, às vezes certas, às vezes equivocadas. Amém, queridos? Então a gente precisa ser tocado por essa misericórdia, para que a gente tenha, irmãos, uma vida equilibrada espiritualmente, socialmente falando. É muito importante, irmãos. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de pessoas da Bíblia que viveram profundamente essa misericórdia aqui. Começo aqui falando do rei Davi, que cometeu adultério, que cometeu assassinato. E é muito interessante, porque quando Saul peca, você lendo ali 1 Samuel, começando pelo contexto, começa pelo capítulo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sabe? No 15 ali é muito interessante, mas você vê ali Samuel falando para Saul: Deus achou um homem segundo o coração dele. Aí você vai ler a biografia de Davi e você fala: mas esse homem que adulterou, esse homem que assassinou, é de fato uma pessoa segundo o coração de Deus. Mas um homem e uma mulher segundo o coração de Deus é aquele que olha e que tem a virtude de reconhecer as suas fraquezas, as suas debilidades, e colocar tudo isso diante de Deus. Deus, eu sou assim, eu não gostaria de ser assim, eu não gostaria de adulterar, no caso aqui, eu não gostaria de assassinar. Aqui está falando de Urias, né? Esposa de Batseba. Mas eu errei, Senhor, isso está errado. Eu lhe peço perdão e peço restauração. Quem faz isso é um homem segundo o coração de Deus, e quem faz isso é uma mulher segundo o coração de Deus. É nesse contexto que ele escreve o Salmo 51. Vou pedir para colocar aqui, para me ler uns 2 ou 3 versículos. Amém?
Eu só coloquei o Salmo, mas não coloquei os versículos, me esqueci aqui. Salmo 51, vou ler aqui uns 2 ou 3 versículos e volto para cá. Amém? Salmo 51, olha só, esse é o contexto de um homem segundo o coração de Deus, que pode ser você, mulher, que pode ser você, homem. Olha só. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. O 2, lava-me de toda a minha iniquidade. Iniquidade aqui é a nossa miserabilidade. Tudo de ruim que a gente faz, e pensa, e age, a atitude e o caminho que eu estou falando aqui. E purifica-me do meu pecado. O 3, pois eu mesmo reconheço. Está vendo a pessoalidade aqui? Está vendo? Eu reconheço. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Eu reconheço o meu pecado, que está sempre diante de mim. Aí você pensa em Paulo, em Romanos 7. O bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero, esse está sempre diante. Isso é a nossa natureza adâmica. Até que Jesus nos recolha, ou até que ele venha, é o que o apóstolo Paulo fala. Vivo empurrando o meu corpo, que é uma alegoria, espancando o meu corpo, ou seja, é uma briga contra o pecado. É o pecado desafiando a pessoa para pecar, e a pessoa vai brigando com esse velho homem, falando: eu não vou pecar. Ajuda-me, Jesus. Dai-me a tua graça e a tua misericórdia. Todos os dias é uma briga diária. Todos os dias. Não é assim, pessoal? Não é? É diário. Então isso significa dizer o quê? Que você está esmurrando o seu próprio corpo. É uma metáfora. Amém? Isso não é literal. É assim, é uma luta, irmãos. E é o que ele está falando aqui, olha. Qual foi? Eu terminei o 2, irmãos? 51:2 eu li? Agora é o 3, vou ler só o 3, versículo 3, 51:3. Pois eu conheço minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Aí você vai lendo o Salmo todinho. É nesse contexto aqui que ele escreve o Salmo 51. Então, ele foi perdoado, irmãos. É isso que Deus quer, sabe? Quando eu faço isso, Deus me vê como um homem segundo o coração dele, porque a vontade do coração dele é que a gente faça exatamente isso, assuma a nossa culpa e apresente essa culpa a ele, e com o coração quebrantado peça desculpas a ele de forma muito verdadeira. Aí ele nos purifica e a gente fica mais alvo que a neve. Ele nos lava com o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, vertido na cruz do Calvário. E quando ele olha para nós, quem é que ele vê? O próprio Filho. Olha que mistério é esse, irmãos. Olha que mistério. E com isso eu tenho acesso à sala do trono, você também tem. Deus seja louvado. Por isso ele continuou sendo chamado um homem segundo o coração de Deus, mesmo dentro desse contexto de assassinatos, adultérios, continua chamando. Então, um exemplo, alguém que erra gravemente, mas não foge de Deus, me compreende? Um pecado grave. Lembra de Adão, que pecou gravemente e fugiu de Deus? Não foi assim? Davi não fugiu. Ele não fugiu de Deus. É o contrário. Ao invés de fugir, façamos como Davi. Corramos para Deus. Foi o que Davi fez. Correu para Deus. E através desse Salmo 51, aqui está o perdão.
É isso que a gente tem que fazer. Correr para o Salmo 51. Qual é o exemplo? Não fuja, corra. Não se esconda, se apresente. Amém? Se apresente a Ele, sabendo que Ele é um Deus que perdoa. Sabendo que Ele não vai desistir de você tão facilmente. Porque Ele ama você. Sinta-se amado, sinta-se amada pelo Pai maravilhoso, irmãos. Vou dar um outro exemplo aqui, são muitos exemplos. Filho pródigo, Lucas 15, não vamos ler, mas o capítulo 15, amém? Queria saber se vocês estão recebendo essa palavra da parte de Deus. Não de mim, aqui é só a palavra de Deus, amém? Pela misericórdia, eu estou apenas me reportando do que está aqui. Não estou fazendo nada. É a Bíblia que está nos guiando aqui, só isso. Através do Santo Espírito de Deus, só isso. Então, o filho pródigo, capítulo 15, eu coloquei só algumas observações pequenas aqui, que você já conhece. O que ele fez? Abandonou o pai. Olha só. O decálogo. Ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, mente, tudo isso. E honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Ele fez tudo ao contrário. Abandonou o pai. Pediu a sua parte de herança. Desperdiçou tudo. Você veja que é uma pessoa imatura, sem juízo. Aí, voltou completamente humilhado, depois de ter experiências dentro de um chiqueiro de porco, que é tipo de animal que o judeu não come. O judeu não come sequer mortadela, presunto. Essa era a situação dele, parábola contada por Jesus. Mas ele voltou humilhado, mas sobretudo arrependido. É nesse contexto, não fuja, se apresente. Amém, queridos? No estado em que você estiver, seja o pecado mais grave, como foi o de Davi, como esse caso aqui, ele se arrependeu. Lembrou-se da misericórdia do seu pai para com seus funcionários. E ele pensou, se meu pai trata os seus funcionários assim, se pelo menos ele me acolher e me tratar com bondade e misericórdia, como ele trata os seus funcionários, para mim já está bom demais. Ele voltou humilhado. Aqueles que se humilham serão exaltados. É o que a palavra de Deus diz. Exaltados. Irmãos, aqui está a misericórdia de Deus. Você lendo o texto, você chora. Porque o pai ficava, sabe, olhando para aquela estrada, para ver se esse filho estava retornando para casa. Todos os dias ele olhava. Estou aqui supondo que seja assim, porque o texto diz que o pai olhava mesmo. E um dia ele vê ao longe uma pessoa moribunda, fragilizada. Que é isso que o pecado faz na vida das pessoas. Destrói moralmente, destrói socialmente. As pessoas perdem os seus valores, as pessoas perdem as suas boas relações, perdem os seus amigos, perdem a sua família. E ele vem chegando. Sabe o que foi que aconteceu? Esse pai saiu correndo. E ele foi recebido com um abraço bem forte. Foi abraçado. É isso. Quando nós pecamos, quando nós erramos, e nós fazemos como esse filho pródigo, a gente volta para Deus, tomado de arrependimento e de humilhação. É isso que o bom Deus faz com você. Ele não te critica, Ele não te condena. Ele só fala, vem filho amado. E Ele te abraça. Como isso é bom, queridos. Sabe? E sabe o que é que houve?
houve festa, houve restauração. É isso que a misericórdia de Deus faz. Talvez as pessoas pensem que já passou do limite diante de todos esses contextos, mas depois ele descobre, irmãos, que o amor do Pai é muito maior do que os limites, do que os nossos excessos. São tantas coisas, irmãos, que a gente pode aprender com a misericórdia de Deus, tantas coisas. Eu vou pular aqui alguns exemplos, porque eu acho que está muito claro para a gente isso. Não está, irmãos? Não está? Está muito claro isso aqui, sabe? Então, o que significa viver essa misericórdia hoje, agora? Em termos práticos, o que é que significa? Você não viver dominado pela culpa. Está claro para vocês? Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Não viva dominado pela culpa. Você pode repetir todo mundo comigo? 1, 2, 3. Outra aplicação. Crer que Deus ainda pode usar a sua vida. Amém? Dá para repetir? Colocando na primeira pessoa, eu creio que Deus ainda pode usar a minha vida. Você pode repetir? 1, 2, 3. E outro exemplo, perdoar os outros como você foi perdoado. Você tem essa nobreza de perdoar quem te ofendeu, assim como Deus te perdoou, já que Ele foi o ofendido. Estão entendendo, irmãos? Esse atributo comunicável de Deus, um atributo que Ele nos revelou, para que eu seja tal como Ele é, no que diz respeito à misericórdia. E ter um coração humilde e grato. Repita, ter um coração humilde e grato. Veja, Mateus 5,7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles alcançarão ainda mais misericórdia. Então, amados, viver a profundidade da misericórdia de Deus é cair, mas se levantar pela graça. O cair é do homem, mas o levantar é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se levantar pela graça. Sabe? Ser perdoado e aprender a perdoar. Em resumo, estou resumindo tudo isso aqui. Recomeçar sem medo. Recomece sem medo. Sem sentimento de culpa. Confiando no amor de Deus. Amém, queridos? Fique de pé, o pessoal do louvor, por gentileza.